Bem-vindos ao Núcleo de Arte e Comunicação aqui do programa, do PEC, do Einstein. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai fazer uma aula de tecelagem manual. Tem gente que conhece também como tear alternativo. E eu gosto muito de ensinar essa técnica porque é uma técnica que dá para desenvolver com vários públicos, né? Tanto com idosos, quanto com crianças, quanto com adultos. É uma atividade que é, né, de várias gerações, né? E mãe ensina para o filho ensina para a mãe. Uma atividade que dá para envolver todo esse público, né? Eu vou fazer uma apresentação breve do meu trabalho de arte e educação. Depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza a apresentação para vocês também, que no final tem uma bibliografia, enfim, se vocês quiserem consultar é legal, tem um material bem bacana. Eu deixei aqui alguns materiais, livros, eu vou falando no desenvolvimento aí da apresentação, mas se vocês quiserem ir olhando, podem ficar curiosas e olhar os livros e os trabalhos também. Bom, vou começar aqui, daí qualquer dúvida também vocês podem me perguntar, tá bom? Eu deixei esses teares na apresentação porque eu gosto muito de trabalhar com teares que tenham suportes. O tear tem vários tipos de tear, né? Esses teares são os teares de troncos, que eu gosto muito de trabalhar porque tem esses suportes com materiais orgânicos, né? Então, a gente fica um processo também de pesquisa, né? Porque quando você vai olhar, vai para um lugar, vai para um parque, ou vai para um lugar onde tem esses troncos e gravetos, cada um é de uma forma, né? Então é legal essa coisa orgânica onde você pode ir encontrar e cada hora que você vai encontrar tipos diferentes, né? Eu sou arte educadora, eu trabalho com arte têxtil há muitos anos. Eu trabalhei com crianças, eu coordenei o PIA, que é um programa da Secretaria de Cultura, um tempo. Coordenei vários polos, leste, norte. E a gente trabalhava muito nos céus, né, com as crianças. E trabalhei muito para o SESC, trabalho ainda para o SESC, com público de idosos, crianças e com formação também dos educadores do SESC. Enfim, tenho uma trajetória com pesquisa e gosto muito de trabalhar e tenho essa pesquisa com linhas, né? Então, com materiais naturais, com materiais onde a gente pode pesquisar os processos desses materiais, né? Então, se a gente, por exemplo, vai pensar no algodão, eu gosto muito de pensar no processo que envolve, né, o trabalho com algodão, assim como com a lã, também tem um processo. Né? Então essa pesquisa tanto de materiais e de matérias-primas que tem numa determinada região, né? Que aqui em áreas urbanas a gente tem um contexto, em áreas onde são mais rurais tem um outro, né? Então quando você pensa nesse contexto rural, dá para também fazer essa pesquisa, às vezes da palha, né? E de materiais que são usados, que dá para reaproveitar, né, esses materiais. Eu gosto muito, pensando nas metodologias de trabalho, gosto muito de trabalhar com a metodologia triangular. Por quê? Porque tem sempre essa contextualização histórica do que a gente está fazendo, né? A tecelagem, as tramas, tem muito esse trabalho, né? Porque você pode pegar, você tem um recorte histórico que dá para você pegar, ou pode pegar a Idade Média, pode pegar pós-industrialização, pode pegar o nosso, enfim, pensando no contexto de agora, né? Você tem e tem um trabalho ancestral também indígena, né? Várias etnias pelo Brasil que trabalham muito com algodão e trabalham também com tramas, né? Com artefatos, que produzem esses artefatos. A gente tem as comunidades ribeirinhas também, né? No Brasil tem que eu gosto muito, são os quilombolas, e tem também muito bacana as mulheres do Vale do Jequitinhonha, que tem um trabalho com algodão, você conhece? Ela é lá do seu vale? Ai, que então. Olha só, olha então. É o lugar onde tem as mulheres mais sabidas, né, aqui do Brasil.
Então esse núcleo, Vale do Jequitinhonha, Goiás, né? Tem a família Alcântara. Então você tem locais no Brasil que tem um trabalho com as fibras muito bonito, né? Então eu gosto muito de fazer esse contexto e acho interessante vocês também fazerem essa base triangular da Anna May, né? Ela vai falar muito disso. Então tem essa contextualização histórica, essa coisa de observar, né, a obra ou de observar o que está os artistas que já produziram uma determinada obra, e a pesquisa dos materiais, né, que vai ser usado para essa técnica, e o ato de fazer, né, esse processo de criação que eu gosto muito de dar esse exercício de autonomia, né, e de criação, que a partir do momento que você dá essa base, vem muita coisa, né, que dá para trazer e quando a pessoa está tecendo ou está trabalhando, toda essa bagagem e a bagagem também bagagem individual de cada um também, né? Gosto muito de trabalhar com os processos da Waldorf também, que também a Waldorf trabalha muito com essa coisa do processo. Então, isso do algodão, de você ver a matéria-prima, às vezes você fazer essa matéria-prima, né? O algodão tem um processo, tanto a lã, que você pode fiar. Todas essas tradições, tanto indígenas quanto dos quilombolas, tem essa tradição de fiar o fuso, né? A gente tem uma aluna aqui do programa que a mãe fiava, né, dona Iracema? Sua mãe não fiava? Fazia o fio, né? Então, toda essa relação com a ancestralidade, com a nossa história, então isso de fazer, né? De fazer os materiais, né? Isso é bem interessante, porque aí desenvolve uma coisa tanto no ensino básico, infantil, quanto para os adultos, né? Para quem for ensinar, essa noção de que as coisas não estão prontas, né? Então, essa noção de que a história não está pronta, que o fio não está pronto, eu acho fundamental nesse momento que a gente está, de que tudo está pronto, né? Tudo que você olha está pronto, você vai na loja e compra, né? Então, aqui não. Aí esse processo de você mostrar é um processo que é muito bonito, né? Porque a criança vai com o seu ritmo fiando, fazendo o seu fuso. O fuso é um material muito legal de ensinar também. Então, é uma outra lógica, né? Um fazer manual que, de fato, a gente está quase resgatando isso, né? Que tem muitas avós que faziam. E tem muitas comunidades que ainda fazem, que vivem disso como economia local, né? Acho da Waldorf, eu gosto de usar muito também. Tem os trabalhos com criança de lateralidade que são muito importantes, né? Nessa coisa do ritmo da esquerda, da direita, de ter o ritmo tanto do adulto quanto da criança, né? De você, como é repetição, né? Todos esses trabalhos manuais tem essa questão da repetição. Então, você, com a repetição, você cria um ritmo, né? Com as crianças, com crianças especiais também. Então, essa repetição é muito salutar, né? Isso de repetir, né? Do equilíbrio, né? Você vai para um lado e para o outro. E repete e constrói, e tece, né? É um ato muito feminino isso, né? Bem umbilical também, né? Porque o tecido você vai fazendo, vai tecendo e de alguma forma é uma tessitura única sua, né? Que você vai gestando ali com a tecelagem, né? Com a tecelagem, com o tricô, né? Eu digo que as mulheres que estão grávidas, eu quando estava grávida, eu fazia muito esse movimento. Comecei a tricotar, por exemplo, né? E é quase um gesto ancestral, né? Isso de tanto fiar quanto de gestando essa materialidade, né? Então, essa contextualização, enfim, histórica e de observar, de pensar nas matérias-primas. A linha tem um caminho que é longo também, né? De opções, de matéria-primas tanto naturais quanto animais também, né? Tem toda uma pesquisa muito legal para se fazer sobre isso. E aí tem a linha sobre um aspecto também que eu acho muito legal para quem trabalha com criança, né? E não só com criança, com adulto, que a linha se forma. Tem um artista que eu gosto muito, que é o Kandinsky, ele tem um livro que eu indico no final, chama Ponto, Linha e Forma.
E ele vai falar que o ponto é o primeiro, né? Primeiro gesto, o primeiro ato de quando você está trabalhando com essa questão da linha e da forma, né? Então, o ponto, sei lá, o ponto na aquarela ou o ponto no nanquim, o ponto é um gesto que no papel desdobra em trabalhos muito lindos, né? Então, às vezes, com uma madeirinha, com um graveto, você esculpindo o graveto e fazendo trabalhos com as crianças quanto com adultos, desse ponto inicial e desdobrando, né, em séries do ponto, a linha no papel, a linha costurada, né? A linha e o papel, ou a linha no espaço também, né? É muito interessante, com as crianças, sobretudo. Então, antes de pensar, às vezes, no suporte, a linha com o gesto nas mãos, com o tricô de dedos, que é muito bacana, né? Porque daí também a repetição e o que das mãos, do corpo é gestado. Eu tenho uma tecelagem aí que são das mulheres do Acre, dos Kaxinawás. As mulheres do Acre, esse daí foi um tear que elas fizeram, que tem esse desenho. Elas têm um trabalho lindo, assim, com os grafismos, né? Então, essa coisa do corpo, gerar um material que depois pode ser mediado tanto com a caneta, né, quanto com a tinta e depois com o fio, né? E o fio acaba sendo uma extensão do desenho, né? Se a gente for pensar. Então, Se vocês quiserem me contar um pouco também dos trabalhos que vocês desenvolvem na sala de aula, se já desenvolveram algum trabalho com linha, com fio, se alguém quiser comentar alguma coisa, ou trazer algo que já trabalhou, tem professoras aqui do ensino infantil. Está fazendo esse curso lá no CCP. Uhum. E eu as convidei justamente para agregar, né, no nosso curso. Uhum. Porque é muito gratificante você pegar um fio desse e ensinar uma criança que nem um tricô de dedo. E de repente ele tá com um cachecol. Exato. Então você viu que ele criou. Exato. É muito gratificante, né? Uhum. Nem só a criança, mas como você disse, do idoso. É claro, claro. Eu estava até vendo você falando de outros materiais, não sei, da linha. Eu estava vendo um programa outro dia da casca da banana. Não da casca da banana, da fibra. Da banana, É. Elas cortam, é até uma cooperativa. Tem uma cooperativa. Elas puxam aquele negócio, eu morei lá em Minas, aquilo a gente não sabe e jogava de fora. Né? E hoje a gente vê que isso é evolução. É claro. É tecnologia social total. E assim, eu achei muito diferente. Uhum. Porque a gente só vê na linha, Exato. nas falhas, né? De repente aquele negócio lá, elas tiram, tem um pouco de processo, elas tiram mais fininha para fazer aquela linhazinha. Faz o processo da secagem também. A fibra fica bem delicada, Uhum. faz brinco, faz. Jogo americano, Fazem. Chama Banarte, essa cooperativa é muito legal. Não, as fibras muito. E para as crianças, eu acho que uma coisa mais interessante ainda, que é algo que eu acho que é muito precioso, e para os adultos também, né? Tudo que a gente faz com as manualidades, você falou que elas fazem cachecol, né? Tudo que elas fazem porque elas vão usar para alguma coisa. Sim. Ou você pode usar para uma, enfim, pode ser algo estético, mas de usar alguma coisa. Então, cachecol, ou de usar para fazer aquelas cobrinhas que as crianças ficam brincando. Quem é do ensino infantil, vocês trabalham em EMEI? Não, a gente está fazendo o curso de educador social. De educador social, que legal. Para crianças, tá? Que idade das crianças? Não, ainda não definiu ainda, tá? Mas para as crianças é uma coisa bem bacana isso, porque é isso, usar para algo que elas vão poder brincar ou para algo que elas vão usar depois, né? Isso é muito legal. Esse tricô de dedo é muito legal, porque elas podem fazer longos, depois fazer uma cobra grande, que elas brincam de enrolar.
Aí podem brincar depois no final da aula de deixar enrolado todos, né? Dá para fazer uma série grande só desses das. Você desenvolve também a coordenação motora. Muito, da motricidade. A percepção das texturas também. Sim. Eu acho bem interessante. Muito, muito, porque cada fibra tem uma textura. Exatamente. Falando de criança, né? De ensinar. Os mais velhos não, a minha, o pessoal sabe, né? A noção, mas para criança eu acho muito. Muito, essa coisa do sentido, até para o adulto, essa coisa do sentido, porque a linha tem isso. A linha tem uma continuidade. Se a gente for pensar na linha que é fiada, no fuso ou na roca, ela não tem tanto essa continuidade, porque ela começa, aí tem os nozinhos, aí ela tem um ritmo que cada um vai fiando e fazendo seu fio. Agora, cada fio tem uma textura, de fato, seja o fio de origem animal, seja o fio de origem vegetal, né, ou algodão, mas o animal tem muitas fibras que cada um tem uma textura. Né? Aí tem as fibras naturais, tem o sisal, né? Tem a juta, que são mais grossos, né? Então tudo isso para os sentidos é muito rico, né? Em termos de processo. Tem uma outra coisa, um outro elemento que eu acho bem bacana, assim, que é geracional, que é essa coisa das avós, né? De resgatar nas comunidades ou nas comunidades escolares, né? Nas instituições. Bom, o que a avó faz, né? O que a mãe faz, que pode se agregar à comunidade e contribuir, né? Porque as avós são, né, uma rica... artesã de cerâmica. Olha. Ela fazia panela de barro. Que legal. Lá em Minas estava calha, né? E lá tem um trabalho lindo, né, das mulheres. Tem muito barro lá, né? Lá na minha família, a minha avó era índia. Então, ela ficava no mundinho dela lá e ela fazia as vasilhas. Né? Não, nosso Brasil é muito rico nas artesãs e nas mulheres, as mulheres das etnias indígenas que trabalham, né, com a linha e com o fio. Os homens vão para a roça, às vezes ficam nessa lida do algodão, mas essa lida de fiar, elas vão aprendendo desde pequeno. Várias etnias, tem algumas que eu trabalhei muito, foi o pessoal do Xingu, as mulheres, tem várias etnias, tem os Walapiti e tem também tem o pessoal lá do Alto Rio Negro, não. Mas as mulheres do Xingu, os Walapiti, as mulheres são assim, grandes elas fiam no fuso, fazem tipóias, fazem redes, é um trabalho lindo, assim. As bijuterias, você vai em Porto Seguro, eu até uma coisa parecida, aquele ali, ó, eles fazem um escolar. Fazem os colares lindos, Fazem escolar e fazem tecem. É fibra aqui, eu acho, né? Tem. Acho que tem muitas etnias hoje que não usam mais só o algodão natural, mas acabam usando um pouco, né, de fio industrializado, claro, né, porque ninguém tá isolado mais, né? Mas eles têm uma sabedoria de cestaria lá, os ticuna têm uma sabedoria muito linda com cestaria. Então, nosso Brasil é cheio, assim, né, desses feitios, né? Gosto muito de trabalhar, da gente pensar nas palavras que envolvem, né, o universo têxtil, que a gente, né, nossa semântica, né, e a gente volta e meia usa, né? Se a gente for pensar, não tá só nesse fazer, mas tá na palavra também, né? Tramóia, trama, tessitura, a gente vive falando, né? Deu nó, vamos tramar, vamos fazer, vamos alinhavar alguma coisa, né? O que mais que vocês falam às vezes? Tem aqui algumas coisas, tecido, teia, né? Vem muito da coisa da linha, também da aranha, né? A teia, fio da meada, vamos buscar o fio da meada, né? Das coisas. Tudo é com T, ó. Eu fui tramando tudo com T, assim, que a gente volta e meia, né? Nas nossas palavras da vida são cheias de T,
né? São cheias de tramas que se entrelaçam, de fios que se encontram, desencontram, né? Que é a nossa vida, né? A vida é esse caminho, né? Eu trouxe também aqui um pouco dessas variedades, né? Eu falei para vocês dos materiais, né? Das matérias-primas de animais e vegetais, né? O algodão, a seda, o linho, né? A lã da ovelha, né? Então, que hoje em dia tem muita coisa, né? Pra gente é um universo bem grande, né? Tem os fios de malha também, que eu acho bem importante, que são refugos das malharias industriais, né? Eu busco muito no Bom Retiro. O Bom Retiro é um lugar muito legal para pegar os restos são os macarrões de viscolaicra que usam muito para tapeçaria. E eu gosto muito de ir lá porque lá tem vários lugares que são os reaproveitamentos, né, da indústria têxtil. Então, e também tem materiais, sei lá, restos de roupa, né? Tem muita coisa que dá pra gente usar. Hã? O meio ambiente agradece. O meio ambiente agradece, exatamente. Bom, de refúgio de tecido é uma tristeza, né? De quantidade de tecido que é gerado, né? E a gente pode fazer esse trabalho, sim, de reaproveitar, né? De malha. Tem muita coisa. E aí eu falo dessa coisa dos refugos, né? De usar também, para as estruturas dos teares, eu gosto muito de trazer essa coisa de usar, por exemplo, troncos. Eu trouxe, não tem aqui, mas tem papelão, né? Então, esses que vocês têm aqui, que eu cortei para vocês podem usar qualquer caixa de papelão, né? De supermercado. Esse aqui é um circular, que eu não vou ensinar hoje para vocês, mas vocês podem pesquisar depois. É muito fácil, é o mesmo princípio, só o urdume que não é o mesmo, que é a estrutura das linhas, mas a trama é igual. Então tem os troncos de árvore, que os troncos, ó, nada mais, nada menos do que são 4 tronquinhos que você vai fazer umas amarrações bem firmes aqui para as junções ficarem bem firmes, né? O tear não pode ficar bambo, tem que ficar bem firme. E aí hoje a gente vai fazer isso, que é o urdume, que são os fios. O de tronco é muito legal para qualquer idade, eu gosto muito. E os de papelão também. De papelão você pode usar caixa de papelão, caixa de sapato. Dá para usar só um pedaço do papelão também. Tem uns menorzinhos aí, não tem? Tem aqui os menorzinhos, ó. Dá para usar uns menorzinhos com os dentes. Então, de material, tem cano de PVC também, que é muito fácil. Compra o cano de PVC na loja de material de construção, corta com a serrinha e aí compra as junções para fazer o tear, também é possível. Então, ó, tem uma infinitude tem com madeirinha também, que dá para fazer os dentes. Tanto no cabo de vassoura dá para fazer os dentes, quanto nesse de madeira também. Olha o de cabo, o de caixa de papelão, que legal. Esse modo é muito legal. Vocês vão fazer hoje uma peça, mas vocês podem fazer peças, né? Fica bem interessante isso. Que aí você faz ela vazada, né? Pode juntar, ora fazer com as faixas só, né? Eu posso te fazer uma pergunta? A senhora precisa deixar esse fio ou tira? Deixa no papelão ou tira? Não, pode tirar. Se quiser deixar, pode deixar. Se quiser deixar, pode deixar, mas você vai tirar. A ideia é que a gente termine de tecer e aí aqui provavelmente, aqui foi feito de frente e foi feito atrás também. Então você fica com uma face dupla na frente e atrás. Então você pode tecer tanto aqui quanto atrás. Ou atrás você não tece e deixa a franja. Aí atrás o que você vai fazer? Cortar e depois fazer a junção de 2 em 2 dos fios, em duplas, para daí dar o acabamento. Então essa coisa bom, a importância da tecelagem e dos demais métodos, né? Então não é só essa coisa da funcionalidade, né, dos produtos. Então da antiguidade até o século XV, aí incluindo a Rota da Seda, que ligou o mar Mediterrâneo à China, né? Tinham já resquícios, né, que começaram já a usar a lã e a lã de alpaca, né, para aquecer, né? Porque essas lãs todas são fibras que aquecem, né? Então, desde a antiguidade até o século XV já tem
notícia, né, do uso disso. Aqui eu falo, né, estava falando das comunidades, né, essa coisa da identidade do povo local, da nossa cultura, né, brasileira, né. Nordeste também tem uma cultura muito grande com a tradição da linha, do fio, né, com a renda de bilro, com a tecelagem, com o tricô, com o crochê, né. Tem uma... Aqui eu trouxe um pouco para vocês verem os diferentes teares na América Latina, Europa, que são teares bem simples, mas muito com esse formato, onde, ó, esses daqui, por exemplo, eram presos em pedras, e aí você tem uma extensão grande de tecido e tecendo aqui, né, na barriga. Esses são os teares parecido com os mineiros. Os mineiros não são tão rústicos assim, né? Mas esses, olha só, uma estrutura amarrada, né? Com os liços, que é um pente que faz os desenhos. Hoje a gente vai aprender o tear básico, que faz a trama básica. Quando você começa a ensinar essa trama básica e depois esses mais avançados é que vão dar cala no tear, os fios se levantam e o desenho é feito. Você pode fazer uma série de desenhos e tecidos longos também. Esses teares mais avançados são teares onde você consegue tecer tecidos longos, ó, os de tapetes, isso, tapete, cortina. Então são tecidos longos, você pode produzir 5, 6, 10 metros de tecido. Capa de almofada, cortina, bolsas, roupas. Esses tecidos da América Latina, México, Peru, Argentina, Chile, tem um trabalho muito lindo e muito rico também, desde os mapuches, que tem uma produção muito rica de tecelagem, e dessa tecelagem muito sofisticada, que é também de cintura, né, dessas mulheres que tecem, que fazem todo o processo também, fiam, tingem. Tingimento também é um trabalho bem legal de se fazer também, de explorar com fibras e com elementos vegetais. Essas são as mulheres que eu falei para vocês que medem os fios, os caxinauás, os runico Isla do Acre. São mulheres que levam dias para subir tem um rio lá que elas sobem, ficam dias subindo esse rio para chegar nas aldeias, e elas vão, tá vendo? Elas prendem no pé a madeirinha e depois vão fiando, vão tecendo na cintura. Aqui elas estão aqui começando a organizar esses fios e fazem uma tecelagem super avançada também. E aí eu trouxe para vocês verem também um pouco das ferramentas. Eu falei de usar ferramentas, a gente pode até começar já. Os teares que vocês têm aqui, peguem os teares. Dona Iracema já começou a trabalhar, é nossa aluna exímia em macramê também, né, Dona Iracema? Iracema já começou. Peguem seus teares. Esses teares, então, eles foram cortados aqui. Pode ser de qualquer tamanho o tear que vocês forem fazer, pode ser pequeno, médio ou grande. Com os cabos de vassoura é muito legal também. Pega 2 cabos de vassoura e aí corta o segundo cabo no meio e faz as laterais. Então você vai usar 3 cabos de vassoura para fazer. Bem bacana. Esse tear aqui a gente vai fazer agora o urdume. E a gente tem algumas possibilidades de usar de agulha. A gente tem na tecelagem algumas agulhas, que a gente chama de navete. Essa é uma navete que a gente armazena os fios, tá? E que é uma das formas de tecer, tá? Essa aqui foi o que fiz, essa também. Então vocês podem usar e podem fazer também navetes. A gente vai fazer sempre a navete da largura ou um pouquinho mais do tear. Então, ó, vocês vão pegar um papelão ou uma Tetra Pak, também dá para fazer a navete, depois envolver com durex. E vão pegar uma estrutura de tear também, que pode ser de qualquer tamanho. O tear que vocês vão passar aqui, ele não vai passar a volta inteira.
tá? Aqui também não tem a volta inteira, mas vocês podiam passar atrás, né? E aí fica duplo, pode ser também, mas a gente vai passar só na frente agora. Então vocês vão pegar a linha que tá na frente de vocês, mais fininha. As grossas vocês podem usar na trama. Então o tear, gente, vou mostrar para vocês aqui o princípio do tear. O princípio do tear basicamente é o urdume, que é o corpo, que são esses fios que a gente vai fazer. Os fios fininhos, quem quiser, sempre vai, quando for trabalhar com o urdume e começar o tear, a gente sempre vai escolher um fio grosso para tecer. Por quê? Porque esse fio tem que estar resistente. Senão a gente começa a tecer, começa a tramar e o fio arrebenta, certo? Então a gente vai colocar um durex, uma fita crepe aqui na ponta pra gente começar, tá? Aqui atrás. Pode usar esse do rolo, esse mais fininho, isso. Aí pra trama a gente usa isso, aí vai passando. E aí vai e deixa eles, não precisa super puxar, tá? Pode ir passando na frente, ó, ele vai ficar assim. Vai passando na frente, passa por trás e vem vindo. Só que não vai deixar ele frouxo, né? Puxa ele mais ou menos aqui, com uma tensão mediana e vamos indo. E esse é o urdume do tear. O urdume é o corpo do tear que vai receber os fios da trama. O urdume sempre é na vertical e a trama vai na horizontal, tá? Então, a trama, o urdume recebe a trama para ser tecido. Então, vocês podem passar até o final. Quem quiser, pode fazer de 2 cores também, é uma possibilidade. Você pode começar com uma aí, atrás dá um nozinho e faz com outra cor. Quando for fazer, quem quiser fazer o xadrez depois em casa, pode fazer faixas de várias cores para fazer o xadrez e depois repete essas mesmas cores das faixas na trama, tá? Vocês podem... Ela tá fazendo atrás, não tem problema, pode fazer. Não, mas pode fazer atrás também. O atrás você vai ter também, se quiser tecer depois atrás, você pode. Quem já pôs urdume pode ir escolhendo o fio que vai pra trama, que pode ser um fio mais grosso. Esse grossão aqui, ó. Tem o amarelo, tem o vermelho, verde. Podem escolher um fio mais grosso. Para começar, eu vou mostrar para vocês como começa. Quem quer usar a navete, quem quer usar esse tipo de agulha aqui? A navete é esse objeto que parece uma agulha, mas ela armazena o fio. E qual é a vantagem? A vantagem é que você fica com uma quantidade de fios que você pode tecer e que você não precisa remendar os fios, tá? Então essa é a vantagem, que você pode fazer ela, aí você vai fazendo assim, ó. Pôs o fio, quem for fazer depois com os alunos, coloca o fio, vou pôr até nessa daqui para vocês verem. Quem quiser pôr uma fitinha de fita crepe aqui para começar, pode, ou se não, qual que é a ideia da navete? Você vai passando no meio, passou no meio o fio, certo? Depois, a navete distribui o fio. Estão vendo? Ó, ela tá indo pro lado, ela não tá indo pro meio, ó. O fio tá vindo pro lado e você distribui do outro lado também. Tá vendo? E aí a ideia da navete é distribuir o fio, não vai fazer muito, porque senão vai ficar um tufão de fio e vai ser difícil de passar na trama. Faz um pouquinho, corta e aí já vai ter o fio para começar a tramar no urdume, tá? Todo mundo já terminou, ótimo. Então escolham o fio que vocês querem usar, escolhe um fio grosso para começar. E aí, para começar, você não precisa dar um nó. Quem escolheu o fio grosso vai fazer assim, ó. Vai pegar o tear, não precisa dar nó, vai tecer com o fio que tá aí grosso, vai fazer o seguinte. O princípio da tecelagem é essa alternância. Em cima e embaixo, a onda sobe, a onda desce. Para os alunos podem falar assim. E para quem é adulto também pode lembrar de falar, olha, às vezes no início, quando está começando, falar alto, em cima e embaixo. Desce e sobe, desce e sobe. Então a gente vai descer e vai subir. Vai descer e vai subir. Vai passar por cima e por baixo. Por baixo do vizinho e por cima do outro. E vem até o final, descendo. Por cima
e por baixo. E aí vem até o final aqui. Não vai dar nó porque esse fio é muito grosso. Pode deixar essa franjinha aqui. Tá certo. Dona Iracema tá tecendo e a gente, quando começa, a gente não reconhece os pontos. Depois a gente começa a reconhecer os pontos que estão certos e errados. E quando a gente começa a ensinar, o ponto tem que estar certo, né? A gente não vai ensinar ensinar com o ponto errado. Então, para a criança ou para o adulto, você vai olhar e vai observar se o ponto está em cima ou embaixo. Aqui, ele terminou em cima do azul. Sempre que o fio, a gente vai observar, terminou em cima do azul, para recomeçar, ele vai recomeçar atrás do azul. Então, se ele está na frente, ele começa atrás. Se está atrás, começa na frente. Aqui, como ele está na frente, ele começa por detrás e continua. E vai ter sempre essa alternância. Você sempre vai observar que o fio anterior vai estar em cima. O próximo tem que estar embaixo. Tem que ter essa alternância. Aí você vai puxar. E aí, quando você for puxar, você não vai puxar super. Você não vai puxar muito, porque senão o que vai acontecer com o seu tecido? O tecido vai ficar assim, ó. O tecido vai ficar assim. Às vezes é legal que o tecido fique assim. A gente gosta, né? Não gosta de coisas só retas, né? A gente gosta de coisas desviantes também, né? A gente pode criar depois que todo mundo aprender e que quem vocês forem ensinar a aprender também pode fazer coisas diferentes também, porque fica interessante. Mas agora que a gente está aprendendo, a gente vai, para o fio não ficar assim, a gente vai fazer esse ângulo, vai puxar. E quem quiser também em casa com um pente de plástico ou com um pente de madeira, penteia assim o fio. E aí o fio vai descer, deixando nesse ângulo aqui, você vai puxar o fio para descer depois que você tiver tramado. E aí ele vai se assentar o fio. Aqui para baixo e veio para baixo. Certo? E sempre com uma folga aqui na lateral. Podem começar, gente, pode começar. Se já começou, pode começar. Isso vai em cima e embaixo. Pode levar o tear que a senhora tece em casa, né? Isso, muito bem. Aí vai indo, em cima e embaixo, isso mesmo. Para as crianças nem tanto, mas mais para os adultos, né? A gente vai tecer, vamos escolher, vamos pensar no que vai ser feito. Se vai ser feito um tapete, vai ser feito uma cortina, vai ser feito uma toalha de mesa, uma toalhinha, um pano de parede, um pano para pôr na parede, algo do tipo. A gente pode antes fazer o exercício de, vamos pensar nas cores, vamos desenhar no papel com lápis de cera, ou com aquarela, ou com lápis de cor. As meninas fizeram da minha turma, começaram a fazer os projetos e a pensar nos fios que vão usar. Então, pensar no tamanho que vai ser feito, o que elas fizeram. Dona Iracema fez esse. Se eu quiser trocar de cor, pode ficar, o fio pode ficar na lateral, com uma franja, como vocês estão usando esse grosso, aí você recomeça com outra cor. Entendi. Isso. Dona Iracema fez esses listrados, olha que lindo. Então, você pensar, né, nas cores, desenhar antes as cores que você vai tecer é muito legal. Porque daí depois, com os adultos, você retoma o trabalho que está sendo feito. Depois de um ano, você olha lá, você vai ter a pasta para ver os projetos que foram feitos. O que foi feito, o tamanho que foi feito, para que foi feito, que linha que foi usada. Você de casa que quiser também usar algum material que não seja o algodão, pode usar lã, pode usar malha cortada, pode escolher outro tipo de material que pode escolher, enfim, viscolaicra, então pode escolher algum material que você tenha na sua casa. E se você quiser também, você que está em casa, postar, fazer algum comentário, acrescentar a esse trabalho, podem fazer também. Corta as faixas e trama cada uma das faixas. Isso é bem legal. Quem estiver em casa também quiser fazer com papel, com jornal, com revista, é bem bacana, fica bem legal também. No começo é normal vocês estarem tecendo
e não identificarem, às vezes, que a trama ou que o fio que você teceu não tá no ponto certo. Aí você vai voltar ao ponto, se ele não tá alternado, você vai voltar ao ponto e retecer de novo. Então aqui ele tá por baixo, aqui todos vão por baixo. Por baixo, ó. Então a fita crepe vai ficar aqui embaixo e em cima para segurar os fios. Isso pode fazer com os teares de qualquer tamanho, mesmo esses que vocês estão fazendo. Esse tecido foi meu primeiro tapete que eu fiz. Tô de lã de tapeçaria. O barbante tá no urdume, tá no corpo do tear e na trama você tem a lã. A lã cobre o urdume, tá vendo? Não aparece. E ele fica perfeito. Eu deixei livros aqui bem bacanas. Esse é um livro que eu gosto muito. Quem trabalha com arte têxtil tem esse livro, porque todos os artistas erradicados aqui no Brasil, o Duché, o Nicola, todos esses artistas são artistas que estão aqui nesse livro, e artistas brasileiros também, e que tem obras muito contemporâneas, muito atuais também, se vocês forem ver. Tem muita coisa vazada, muita coisa com franjas, com relevos. Olha que bacana. Tem todo o trabalho de tapeçaria da década de 70 e 80 está nesse livro aqui. Então é bem bacana de olhar. Tem umas coisas antigas, mas tem coisas bem legais. Esculturas que eram feitas. Então esse livro Arte Têxtil no Brasil é um livro que quem está trabalhando com arte têxtil, quer conhecer esses artistas, tem que conhecer. É um livro que tem em PDF, ele tem em PDF, se vocês buscarem na internet, ele tem em PDF. Esse artista também eu gosto muito, Duché e Nicola, fizeram uma exposição no MAM, os dois morreram já, né? Mas são dois artistas que têm obras em escala grande e que tem eles fizeram uma exposição na FAP e uma exposição no MAM. Então tem obras também muito legais. Trabalham muito com geometria, com formas, olha só. São artistas que beberam muito de uma escola alemã, do abstracionismo e do concretismo nosso brasileiro, mas que são artistas que beberam muito dos artistas de uma escola alemã que chama Bauhaus, que falava que o menos que a gente usa é mais. Então essa escola tiveram mulheres tecelãs, também teve uma escola de mulheres tecelãs na Bauhaus, que essas mulheres teciam e faziam trabalhos lindos. Aqui tem uma bibliografia de algumas coisas importantes que eu falei para vocês, que é o Ponto, Linha e Plano, que é esse livro do Kandinsky, que para quem quiser trabalhar com exercícios de desenho, com o ponto e com a linha, é bem interessante. Tem esse outro livro que é da Adélia Borges, que chama Design, Artesanato e Caminho Brasileiro, para conhecer das comunidades que trabalham com têxtil. Esse e-book é um lugar que é bem bacana. Quem quiser conhecer as comunidades que trabalham comunidades de artesãs que trabalham com manualidade, cestaria e tecido, a Arte Sol tem um mapeamento que ela fez pelo Brasil inteiro, que mostra as regiões e as cooperativas que trabalham com tecelagem, ou com cestaria, ou com costura. Então, quem quiser conhecer, tem essa publicação que tá dizendo rendas e bordados, mas no site da Arte Sol, que está aqui no final, vocês podem ver esse mapeamento que foi feito. Um livro que eu não falei para vocês, mas é bem bacana também, é um livro de uma antropóloga que chama Berta Ribeiro, para quem estiver ensinando para as crianças e para quem quiser mostrar para o adulto também, para os adultos, os trançados brasileiros. A Berta Ribeiro fez uma pesquisa de todos os trançados de várias etnias do Brasil, então ela pesquisou que etnia faz que trançado. Bem legal. Esse livro é Arte dos Trançados dos Índios do Brasil, da Berta Ribeiro. Bem bacana, vocês acham em PDF.
Aqui são os filmes, os documentários das mulheres do algodão do Vale do Jequitinhonha. Passem para os alunos, passem para os alunos crianças e adultos. Vou procurar essa aí. Que eu... do Vale do Jequitinhonha, vocês podem colocar, tem vários ali, mas... No Vale eu conheço só a cerâmica, o bordado, que tem também. Tem. Lindo, lindo. O Vale do Jequitinhonha é muito lindo. E as mulheres são tão artesãs, né? São tão sabidas lá que elas cozinham, elas mexem com a terra, elas tecem, vão pegar o barro pegam o barro na terra, fiam, elas têm os teares lindos também, enormes. Elas são incríveis. Elas fiam, elas fazem todo o processo com algodão, é lindo, lindo. Quem quiser fazer a junção em casa também, eu estou aprendendo a tecer. A gente vai tecer, usa o tecido esse circular a gente teceu. E aí a gente fez duas partes aqui dessa trama circular, né? Que é esse tear que a gente usou a frente, usou o verso. A gente fez 2 tramas, 2 círculos tecidos. Quer usar essa parte? Pode usar. Quem quiser deixar os acabamentos assim, quem quiser usar essa parte para fora. Aí aqui o que foi feito? Aqui a gente usou a tecelagem e usou o crochê em volta para segurar a bolsa. Então é bem bacana. Então dá para usar várias técnicas para fazer essa história aqui, que fica bem legal também. Ó, fica linda, né? E a alça também foi feita no crochê, mas dá para fazer no tear também com uma faixa fina ou com trança, né? Ou ponto baixo do crochê também. Vou mostrar para vocês como que termina. Aí vocês vão continuando, mas eu vou mostrar. Olha, terminou de tecer, certo? O que a gente vai fazer? Vai tirar a fita crepe, né? Para quem tá em casa, tira a fita crepe dos 2 lados, certo? Quem pôs atrás também tira. O legal disso é que você já tem os fios aqui atrás, você só vai tirar, você tira. Vai tirando cada dentinho, ó. E ele já fica com acabamento, tá vendo? Não precisa necessário. Se quiser fazer duplas e fazer 2 nozinhos e terminar, também pode. Mas aqui ele já fica com o acabamento, isso mesmo, ó. Aí aqui eu posso pôr um tronco, posso pôr um graveto para segurar na ponta. Entendi. Tá? E do outro lado, fazer um acabamento puxando aqui, pode fazer um acabamento puxando paninho, também, né? ou pode fazer também um caseado, segura aqui para mostrar. Você pode pegar um fio para fazer uma franja, quem quiser fazer franja com mais grosso ou mais fino, passa aqui, ó, passa por dentro. Ó, que legal. Vai fazendo várias franjas. A franja pode ser reta, como pode ser assim, ó. Tá? Você pode escolher. Você vai aparando a franja, cortando do jeito que você quiser. E aí pode fazer o franjado que você quiser. Quem fez com fio fino, gente, pode ir atrás depois que terminar. Se quiser deixar o tecido todo lisinho, né? Pode pegar uma agulha de talagarça ou de sacaria e esconder o fio por detrás, o que sobrou. Dá um nozinho e esconder por detrás da trama, tá? Agora ela vai aparar as franjas. Tesoura de linha, a gente só usa tesoura de linha, viu? Não usa tesoura de papel. Desafia usando tesoura de papel. Então a gente vai usar só uma tesoura especial só para as nossas linhas, para os fios. Então esse é um trabalho que ela fez as franjas. Ela vai tirar aqui de trás, também do mesmo jeito. Se quiser deixar as franjas só aqui, e aqui pôr um gravetinho segurando em cima de suporte, pode deixar, pode fazer. E se quiser fazer a franja aqui desse lado, também pode. Bom, gente, queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Núcleo. Espero que vocês voltem. Agradecer quem está em casa também, quem acompanhou, quem vai reverberar e continuar tramando, tecendo em casa, com suas famílias, com seus alunos. Espero que vocês reverberem isso e que consultem esses materiais também, né?
e espero que vocês desenvolvam aí essas tramas e essas linhas para a vida aí de vocês e para os seus alunos também. Muito obrigada.